preocupante. Falamos isso quando vemos algo que foge muito do escopo central de onde era pra ficar. E justamente hoje vamos abordar uma fandom onde isso aconteceu e que ela mesma criou tantas ramificações que hoje em dia é quase totalmente impossível você moderar aquilo. Porém, antes de qualquer coisa, eu já peço que você se sente na sua melhor cadeira, sofá, poltrona, cama, qualquer lugar, já que hoje vamos falar sobre ela, a incrível e infame fandom de Undertale. Sem enrolação, já curte e hype pro vídeo chegar o mais longe possível. Não se esqueça de se inscrever e... Só comigo! Esse vídeo está sendo gravado com eu com uns 30 e poucos graus de febre, então ignore seu definhado nada. Tá, e você me pergunta: Alvaralhos, mas o que você acha da fandom de Undertale? Bom, simplesmente eu acho incrível o fato que os manos conseguem transformar isso nisso. É meio deturpada a mente de uma pessoa assim, com certeza. Mas antes de tudo isso, vamos falar sobre ele. Lush Wake. Undertale foi lançado basicamente em uma das épocas que eu considero a de ouro do YouTube, lá pra meados de 2015, onde vários canais, um mais criativo que o outro, sempre saíam falando de jogos diferentes e coisas novas que apareciam online. Meio que naquela época todo mundo não era um Ctrl+C, Ctrl+V de canal de opinião com foto de anime, tá ligado? E basicamente o meu primeiro contato com Undertale foi nessa época, justamente quando eu vi um vídeo de música de animação da Branime Studios, onde eu vi uma luta muito épica entre o Frisk e o Sans, e eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que baixar e jogar isso. E sendo bem sincero com vocês, quando eu baixei, a primeira impressão que eu tive é que o jogo era uma bosta. Não me entenda errado, tá ligado? Obviamente, o jogo era feito para o foco ser em história, lore, você conhecer mais os personagens. Porém, naquela época, minha vibe era Castle Crashers, Far Cry, Mortal Kombat. Então, enquanto o jogo tava tentando dar uma de você tem que entender os personagens, nem todos são pra você lutar, eu tava mais na vibe do Minecraft é bom demais, guys. Tanto que eu tive a felicidade de experimentar Undertale quando ele tava começando a ficar popular. Então, basicamente, a primeira rota que eu fiz foi a Geno. Já que pra mim, jogo RPG funcionava. Você encontra o bicho, você pega e dá kill no bicho, acabou o jogo. Final feliz. Só que foi scrollando e vendo um dos vídeos do Core que eu consegui encontrar a história de Undertale na rota pacifista, a rota neutra, e eu vi que aos olhos da comunidade eu tinha zerado o jogo errado. E foi nisso que eu entendi que enquanto o meu save parecia o de uma speedrun, o do pessoal tinha 20 horas. Justamente que o foco do jogo em si é você conversar, conhecer os personagens, não sair dando cabo de geral. Quer dizer, funciona, mas só que a comunidade acha que você tá totalmente errado em fazer assim. E foi nesse primeiro boom de popularidade que Undertale teve que eu consegui descobrir mais sobre como a internet funcionava. No caso, eu tinha descobrido mais o lado bom, porque ainda eu ia descobrir o lado ruim, tá ligado? Se você já viu esse vídeo que eu postei há um tempo atrás, eu falo que a primeira comunidade da internet que eu entrei e fiz parte foi a de Undertale. Tanto que eu comecei justamente pelo Amino, fazendo roleplay de Sans. Só que antes de você me julgar, naquela época era de boa, eu tinha 12 anos, então tá podendo. Tanto que a coisa mais normal de você encontrar no Amino naquela época era pessoal fazendo roleplay de personagens. Só que daí não demorou muito, tá ligado? Eles chegaram, os infames Gunners. Eu me lembro ainda da primeira vez que eu tava scrollando o chat geral, quando eu vi a primeira arte na minha vida do Frisk, com dois tetão desse tamanho. E foi justamente nesse ponto da história onde a moderação começou a trabalhar, e trabalhava. Só que com o tempo eles ficaram cansados e começaram só a bloquear as artes explícitas. Enquanto as hipersexualizadas, que não mostravam nada, eles meio que cagavam e andavam e deixavam lá, tá ligado? E querendo ou não, o servidor ficou tão poluído e chegou num ponto tão grande que eu meio que só entrava nele à noite, quando ninguém podia ver que eu tava vendo, tá ligado? E foi isso que fez eu me distanciar e afastar de toda a fandom. Tanto que na época eu tinha um amigo que ele vendia arte NSFW a troco de fotos de... Se você quiser ver a história, você vai lá no vídeo, tá ligado? Eu não vou explicar ela aqui de novo, que é meio escroto. E foi justamente nessa época onde, incrivelmente, o LARP ainda não era tão forte, tá ligado? Então tinha uma galera grande que fazia fan-dublagem de comics de Undertale. E foi lá que eu conheci uma coisa chamada AUs. As AUs de Undertale, pra quem não sabe, são universos alternativos, onde você pode pegar e falar como que tal acontecimento mudou a história e desenvolver todo o universo ao redor dele. Claro, tinha algumas AUs até que daorinha, tipo do Papyrus, onde o Papyrus fica do mal, tá ligado? E nisso mostrava como ele realmente era poderoso, era o grande Papyrus. E também tinha umas AU bem medíocre, onde era só o oh meu Deus do céu, agora os personagens têm olhos vermelhos e são muito do mal. Olha como eu sou o Ed, olha esse conteúdo gore. Resumindo, era muito fácil você encontrar uma comic onde o Sans era um moleque normal que estudava na mesma escola que o Frisk. Só que no meio daquilo lá começou a surgir um negocinho meio estranho, tá ligado? Os famosos chips, onde a comunidade pegava tal personagem e juntava com outro. Só que uma coisa que eles esqueciam é que o Frisk na história tem entre 8 e 12 anos. E cara, quando eu falo que chips naquela comunidade era algo gigante, é que até quando saiu Deltarune, os caras não perdeu o pique, mané. Tanto que as batalhas de chips que existem dentro da comunidade são tão pesadas que até fez surgir
surgir meio que uma lenda urbana, algo que eu ia usar de caso bizarro, porém não vou usar porque falta provas, tá ligado? Então eu não vou espalhar mentiras. Que é também o caso do Cookie de Undertale, onde por conta de um chip chamado Franz, que era o do Sans e da Frisk, ou do Frisk, vamos entender, né, criatura sem gênero, uma pessoa acabou fazendo um biscoito e encheu ele de agulhas, onde outra pessoa acabou postando a foto do biscoito mordido, cheio de fluidos vermelhos de seres humanos. Tudo isso acabou se passando na internet como um ataque de um hater a chips, tá ligado? Só que fica muito na linha daquele falaram, tá ligado? Então eu vou deixar ele um pouquinho de lado por aqui. E agora falando do lado mais gonístico de toda a fandom, você encontra um mix de tanta coisa errada e meio depravada no meio dela, já que o pessoal também da fandom se encaixa mais no é feminino o suficiente para mim. E isso é um pouco estranho, já que a fandom também tem várias maneiras de enxergar o Frisk ou enxergar todo aquele mundo de Undertale, onde eu posso contar as 3 principais dela. É 3? Eu fiz 4, mas entenda, eu tô sequelando. Onde a primeira é o Frisk de Shonen de luta, onde todos os personagens, justamente do Frisk, vão estar na sua versão mais fodona, onde todos são extremamente edgy e só se importam em lutar em batalhas. E toda a arte que você vê vai ser o Frisk totalmente psicopatinha, tá ligado? Fazendo aquele movimento clássico de todo personagem psicopatinha que é lamber a faca, nem se importando se vai contrair ou não hepatite C durante o processo. E já a segunda versão, ela flutuou bastante entre ou um Gunner ou uma mina de 14 anos que escrevia no Wattpad, onde o Frisk é uma menina indefesa. Na verdade, ela é toda fofinha, kawaii. Você sempre vai ver as artes e comics dela em algum universo onde parece que ela tem todos os 11 números da Mega da Virada na saia, já que todo personagem vai querer ficar com ela. Ai, se apaixonou por conta disso, ai, se apaixonou por conta daquilo. Daí os caras decidem se ela vai pegar um esqueleto mais velho, um touro, qualquer coisa, mano. Os caras não tem limite. E é claro, né, a melhor versão que existe do Frisk, a versão memes. A Pessoa Pequena Sem Gênero ainda é uma das minhas animações favoritas dentro desse universo. E muitas histórias que a gente pega da comic de todas essas versões do Frisk variam muito também dentro das AUs do universo, tá ligado? Uma coisa estranha, se você parar pra pensar na lógica de Undertale, é que o Frisk tem entre 8 e 12 anos. Basicamente, toda criatura daquele universo é um bucha, tá ligado? Porque a maneira mais fácil de você resolver o problema do Frisk é dando um chute na moleira dele. Acabou o problema. E muitas dessas AUs, tipo Dusk Tale, Lust Tale, seguiam muito aquela vibe mais edgy e que se levavam a sério demais, tá ligado? Só que muitas delas acabaram sofrendo bastante hate da comunidade por se levarem tanto a sério. Tanto que temos várias AUs que são extremamente péssimas dentro de toda a comunidade de Undertale, e quando alguém decide simplesmente criticar e falar, olha, isso tá uma bosta, a pessoa acaba se sentindo totalmente ofendida e acaba retribuindo o xingo e virando um low call, tá ligado? São aquelas pessoas onde a internet procura pra caçar o rage delas. E incrivelmente eu não poderia deixar de falar de um low call que temos dentro dessa comunidade. E também não seria um vídeo do Alvaralho sobre comunidade sem o nosso caso bizarro. E o caso bizarro de hoje que eu vou estar trazendo pra vocês é sobre mais uma daquelas pessoas que, querendo ou não, acabou virando vítima da internet, infelizmente por tomar decisões erradas e, querendo ou não, ser julgado por algumas pessoas hipócritas dentro da própria. Hoje o caso é sobre ele, o NPC secreto mais polêmico do jogo, Soul Sorry. Resumindo, pros caras que achou que eu ia falar sobre o biscoito, eu não sou tão previsível assim, tá? Vocês que são. O Soul Sorry é um NPC secreto que fica numa sala secreta em Hotland, e que, por sinal, ele é tão secreto que você só encontra ele numa data específica, num horário específico, num lugar específico do ano. Então a chance de você encontrar esse NPC é uma no ano, se você não alterar a data do seu relógio, tá ligado? Ele é basicamente um dinossauro artista que é extremamente tímido e fica nervoso, e todos os ataques dele se baseiam em ele tentando te mostrar um desenho, só que ele é tão estabanado que no meio do processo ele acaba te atacando, e toda a batalha gira em torno desse ciclo, tá ligado? Porém, o Soul Sorry é uma pessoa de verdade, que durante o processo de desenvolvimento e publicação de Undertale, acabou ajudando o Toby Fox no Kickstarter, onde no Kickstarter do Toby tinha metas para você poder atingir, sendo que as de mais alto tier era você virar um NPC dentro do jogo. E isso aconteceu com outros personagens. Um exemplo é a Muffet, que é uma boss obrigatória do jogo e que ela doou $500 para poder estar participando, e o Soul Sorry doou a quantia de $1000 para virar um personagem secreto. Eu realmente não sei se ele acordou para virar um personagem secreto com tantas condições, porque se
sendo bem sincero, se eu pagar 1000 conto pra aparecer no jogo, eu quero que pelo menos que eu seja um boss principal, tá ligado? Mas voltando à história, tudo começou a desenrolar e ficar cada vez pior quando a galera descobriu que o Soul Sorry era um apoiador do Kickstarter, que atendia a alcunha de Samael Butter Dragon. Não confunda com Samael, o arauto do caos, anjo caído, mas sim como um artista que descobriram que tinha uma conta no DeviantArt que basicamente tinha um certo fetiche em artes de inflation de furries. Pra quem não sabe, inflation é você gostar de pessoas obesas ou que parecem balões. Além do fato que também o Soul Sorry, que é o personagem do Samael dentro do jogo, não é nada mais nada menos do que uma OC que ele usava principalmente pra fazer as suas artes, tá ligado? Algumas artes mais 18, mas entra muito naquele tópico do que medo, personagens pelados. Porque, sendo bem sincero, quando eu abordo sobre Gunners aqui no canal, é mais pra tirar graça, tá ligado? Só falo mal justamente em casos específicos onde eles tentam atacar menores ou animais, tá ligado? Só que como eu fiz nesse vídeo de furries, que eu recomendo muito você ver, nem todo furry é zou, tá ligado? Alguns simplesmente só gostam de coisas antropomórficas. Só que naquela época a internet começou com a sua própria caça às bruxas, onde começaram a espalhar coisas onde ele era zou, tá ligado? E principalmente onde ele era pedo. E sendo bem sincero, foi algo muito descabido, porque foi um ataque massivo em cima dele, tá ligado? Porque na minha visão, uma pessoa que gosta de dinossauros obesos tá um abismo de distância de um pedo, tá ligado? Tá uma distância estratosférica de diferença. Além de ter aquela galerinha mais chata falando, não, tem que tirar o cara, tem que tirar o personagem do cara dentro do jogo. Mano, nem 1% do pessoal viu aquele personagem. Muitos estão descobrindo que esse personagem existe por conta desse vídeo, tá ligado? Já que o personagem secreto dele era quase mais um easter egg do que um personagem principal. Além também que a única coisa que refletiu o Samael dentro do jogo era mais um personagem ser parecido com a OC dele. Em nenhum momento os fetiches tipo inflation dele são abordados dentro do jogo, tá ligado? E meio que Undertale não tem nada desses temas. Basicamente é só uma pessoa que tinha os seus gostos estranhos e que doou pro jogo e que ganhou um personagem lá dentro. Porque em nenhuma cena eu me lembro do Frisk engolindo o Papyrus e ficar com ele dentro do estômago, tá ligado? Não. E o Toby até na época tinha se posicionado falando, pô, as pessoas têm liberdade de gostar do que elas querem. Eu concordo com isso, tá ligado? Contanto que você não machuque ninguém e não exponha conteúdo nocivo pra pessoas menores que ainda não vão entender o que aquilo significa, por mim tudo tranquilo, mano, você gostar de dinossauros extremamente obesos. Tá de boa, tá ligado? Porém, o que aconteceu que transformou o Samael num low call foi que ele tomou a pior decisão que qualquer pessoa pode tomar na internet, que é responder os trolls dele, já que várias pessoas começaram a falar mal dele e em vez dele simplesmente ignorar por primeira instância, ele preferiu rebater, preferiu insultar o pessoal. Toda a resposta que ele fazia acabava meio que virando munição contra ele mesmo, tá ligado? Basicamente, quando ele respondia uma pessoa, o cara tirava um print e falava, olha lá, o furry esquisito tá bravo, gurizada. E acaba que isso tudo entrou numa espiral tão grande que acabou prejudicando mentalmente o Soul Sorry. E você percebe isso justamente na época quando ele começa a comentar coisas como se o Toby tivesse abandonado ele. Primeiramente, você só pagou por um personagem no jogo, ele não tem nenhum vínculo afetivo com você ou obrigação de te apoiar, tá ligado? Ele já fez o máximo que ele podia, que era falar pra galera parar e falar que qualquer pessoa pode gostar do que quiser, tá ligado? Não tem mais nenhuma obrigação além disso. E, infelizmente, esse é o mundo real que vivemos. Se alguém acaba te atacando na internet, tanto ao ponto de você virar um low call, a última coisa que você pode fazer é dar munição pra esse tipo de pessoa. E meio que hoje em dia, o que aconteceu com o Samael é quase um mistério, tá ligado? Pelo simples fato que, enquanto o Toby Fox ele ignorou toda essa polêmica, continuou focando nos projetos e lançou Deltarune anos depois, o Soul Sorry continuou respondendo seus trolls de maneira compulsiva, se afogando numa espiral de autopiedade e prints do pessoal zoando com ele, tornando ele mais uma daquelas pessoas que apenas tinham gostos estranhos e bizarros, porém que decidiram entrar de cabeça em toda essa questão de responder os haters em mais um dos inúmeros low calls que temos dentro da nossa internet. Bom, gurizada, por hoje é esse vídeo, eu tô gravando ele meio que de correndo, tá ligado? Porque eu tenho que ainda ir trabalhar, é CLT fudido. Eu tô com febre, então provavelmente eu não vou conseguir responder direito. Se esse vídeo atrasar, que nem o de segunda atrasou, me desculpem. Se você quiser que sua ideia apareça aqui no final do vídeo, e esse aqui também é o pessoal que apareceu, que comentou na publicação que eu fiz. Muito obrigado a todos que comentaram por lá pela aba comunidade. Curte e hype pro vídeo chegar o mais longe possível. Eu vou muito tomar um Stamin e deitar, porque eu tô passando mal já. Vocês são incríveis, muito obrigado pelos 4.000 inscritos. Meu nome é Alvaralhos e fui. Dessa vez eu vou descer devagarzinho, porque eu tô com dor de cabeça. Fui.